E aí, galera, tudo bom? Vamos aqui hoje introduzir a nossa disciplina de sociologia. Vamos entender o principal conceito, as principais ideias que envolvem o surgimento da sociologia, o que estuda e por que é importante estudá-la, né? Vamos iniciar as nossas discussões sobre esse assunto. Uma disciplina muito legal, gosto muito, espero que vocês gostem também. Essa aula é um resumo do que a gente vai ver nas primeiras discussões a respeito da sociologia clássica, entendendo como ela surge e quais os teóricos que primeiro a desenvolvem. Bom, primeira coisa, a gente precisa entender que a sociologia não é uma disciplina que existe desde a antiguidade. Ela é uma ciência relativamente nova. Surge no contexto do século XIX como um reflexo da nova ordem social. O que isso quer dizer, professora, nova ordem social? A Europa do século XIX vai viver modificações muito bruscas, que são resultado das chamadas revoluções burguesas. A sociedade vai precisar se reorganizar. Ao passar por essa reorganização, muitas dúvidas vão surgir e é por isso que a sociologia se desenvolve. É importante que a gente destaque que cada vez que a ordem social, ou seja, que a organização social muda, o corpo teórico que a explicava perde sentido, sendo necessário refletir sobre uma nova teoria social. Ou seja, os teóricos que explicam cada momento da sociedade, assim que a sociedade muda, precisa que busque novos teóricos para explicá-la. Estamos vivendo isso agora, ao longo da pandemia. Os sociólogos já estão tentando entender o que é o chamado novo normal. Já ouviram esse termo? O novo normal é exatamente essa tentativa que os sociólogos têm de explicar a sociedade numa sociedade que está passando por mudanças. A sociologia se difere da filosofia pelo que ela estuda. Algumas vezes se confunde, né? Filosofia, sociologia, nem se confunde, mas acha que é tudo igual. As duas coisas são iguais e elas são diferentes. Como vocês veem aí abaixo do slide, a filosofia vai estudar o pensamento, os conjuntos de pensamentos que fazem parte de uma sociedade. Enquanto a sociologia quer observar e vai observar as práticas sociais, como os indivíduos se apresentam, praticam a sua convivência. Então, uma diferença fundamental. De forma resumida, a gente pode conceituar a sociologia como estudo do comportamento dos indivíduos sociais dentro do capitalismo. Opa! Capitalismo? Vamos entender o que é o capitalismo. É um sistema econômico que se desenvolve ao longo dos séculos 17, 18 e 19 e a partir das chamadas revoluções burguesas, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, é o sistema econômico que vai se firmar. As relações do capitalismo vão criar as relações sociais do século XIX, que fazem parte desta nova ordem. Mas esse estudo do comportamento humano, ela não se faz através de senso comum, não se faz através de uma mera observação, mas sim uma observação e uma investigação. Por isso se transforma numa ciência. Há método, há uma teoria que envolve esse estudo do comportamento humano. Não é qualquer pessoa que faz sociologia, que escreve esse estudo. É necessário uma investigação metodológica, ok? Bom, de forma mais geral ainda, nós dizemos que a sociologia estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. Vocês já veem aí no destaque vários grupos de pessoas, né? Deixa eu colocar minha canetinha aqui. Vários grupos de pessoas,
Não quer funcionar. Mas vocês estão vendo. Vários grupos de pessoas que se interligam, né? Vocês já veem aí, vocês já podem observar como esses grupos se interligam. A gente chama isso de instituições sociais. A família é uma instituição social, a igreja é uma instituição social, a escola é uma instituição social. Ou seja, todo conjunto de indivíduos, todo grupo de indivíduos que se aliam, que se relacionam com algum interesse em comum, formam as instituições sociais, formam os grupos sociais, ok? Então, a sociologia não vai estudar somente a sociedade como um todo, mas vai observar as práticas de cada um desses grupos também. As suas origens, como eu disse agora há pouco, são ligadas ao século XIX, como reflexo dessa nova ordem mundial, estimulada principalmente pelas revoluções burguesas, a chamada Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa na França, e desenvolvidas, influenciadas por essa nova corrente ideológica chamada de Iluminismo. Iluminismo é uma forma de pensar, é uma ideologia que valoriza a racionalidade, valoriza a razão, valoriza o pensamento racional para explicação dos fenômenos. A Revolução Industrial na Inglaterra transformou essencialmente as atividades econômicas. A Revolução Francesa na França, revolucionou essencialmente as questões políticas. Porém, quando política, economia mudam muito rapidamente numa sociedade, todas as nossas relações sofrerão as consequências. E não só as relações cotidianas, como também as nossas relações intelectuais. Por isso a importância do iluminismo. Aqui a gente vê um esqueminha falando sobre a Revolução Francesa, como que isso se dá. Vocês, com os slides em mãos, poderão ver com mais atenção, mas é apenas para elucidar essas mudanças. Mudanças políticas que influenciarão nas mudanças sociais. E como que essa sociedade muda? O que muda, professora? Como que era? Como que passa a ser? Antes das revoluções, a sociedade era o contrário desta nova ordem que se aplica aqui. Vocês estão vendo. A sociedade agora, a partir do século XIX, é uma sociedade urbana. Ou seja, as pessoas passam a viver nas cidades. Antes disso, a maioria vivia no campo, numa vida mais simples, numa vida regida pelo tempo da natureza. Agora, na cidade, tudo muda, o tempo muda, as moradias mudam, a complexidade da vida muda. Também temos uma sociedade racionalista. A partir do iluminismo, da valorização da razão, as explicações passam a ser também racionais. Não servem mais apenas as explicações religiosas, não servem mais apenas as explicações do senso comum. Aqueles ditados populares que os nossos avós, que as nossas mães, nossos pais também falam até os dias de hoje. Não serve mais. Nós queremos ciência, nós queremos racionalização, e é isso que se desenvolve a partir das revoluções burguesas. Essa sociedade também agora ela é industrial. Antes ela era manufatureira, ou seja, o trabalho era representado, realizado pelas mãos, pelo trabalho manufatureiro. A partir do século XIX, o trabalho vai ser realizado nas indústrias, utilizando a máquina, aquilo que a gente chama de maquinofatura. Além disso, é uma sociedade capitalista, está em busca do lucro, está girando em torno do capital, do dinheiro, dos recursos. E é uma sociedade laica. O que significa laica? No sentido de que não há interferência da religião na política, nos aspectos políticos. A política vai ser essencialmente laica, sem vínculos religiosos. Bom,
a gente vai ver que nessa mudança de sociedade, muitas coisas vão mudar, inclusive as linhas de produção. É aqui que vão se encaixar o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, as esteiras de produção, a vida acelerada, a vida agora do trabalho que rege também a nossa vida pessoal, que traz alguns problemas para a sociedade, já chamando o conceito de Karl Marx de alienação. Observem aí essa tirinha que foi reproduzida no Jornal do Brasil em 19 de fevereiro de 97. Percebam que, quando eu falo desta nova ordem social, a gente está se debruçando muito mais forte na Europa. Mas esse processo também acontecerá no Brasil, nas Américas, em várias partes do mundo. E aí, a tirinha, que é publicada no Jornal do Brasil em fevereiro de 97, vai mostrar uma linha de produção, né? Vocês já observam aqui essa linha de produção, de montagem, uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem. O mais velho diz: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ele demonstra a sua tão especialização do trabalho que ele produz uma parte daquele produto e ele nem sabe qual é o produto final. É o que Marx vai chamar de alienação. O trabalhador está tão alienado que não consegue ver as outras questões que envolvem o seu trabalho. Vamos falar mais sobre isso. O primeiro autor que nós vamos nos debruçar é o clássico, o primeiro deles, Auguste Comte, esse francês que visava resolver os problemas da sociedade da sua época. Muito ousado, né? Achar que ele poderia resolver os problemas sociais. A gente está até hoje tentando resolver o problema, por exemplo, do racismo e não conseguimos. Então, ele era ousado a ponto de achar que conseguiria resolver os problemas. Como que ele faria isso? Propondo como estudar e como organizar a nova sociedade. Essa sociedade urbana, industrial, capitalista, racional, laica, deveria ser organizada naquilo que ele chamou de ordem e progresso. Conhecem essa frase, né? Está na bandeira do Brasil. Então, a formação da República Brasileira tem relação com esse primeiro sociólogo que vai desenvolver uma teoria da física social. Isso quer dizer, ele queria dar o status de uma ciência para essa nova ciência, a sociologia, que vai demorar um tempo para ser creditada, para ser entendida realmente como uma ciência. Ele faz o estudo da sociologia, ele propõe o estudo da sociologia através de uma descrição objetiva, ou seja, quem escreve sobre a sociedade não pode ter uma ligação emocional. É melhor que se faça de forma distante, de forma objetiva. É necessário que o sociólogo seja neutro, não insira juízos de valor naquela sociedade que ele está estudando. E, consequentemente, um distanciamento do cientista. Vamos pensar que um europeu pode explicar a sociedade americana melhor do que um próprio americano na visão de Auguste Comte. Nós teremos pessoas que serão contrárias a ele, terão pessoas que vão dar seguimento, dar continuidade aos seus estudos. Apesar de ser muito criticado, ele tem partes da sua teoria que são importantes, além de ter sido o primeiro. Além dele, o terrorista Karl Marx, o comunista, muito mal interpretado, muito mal compreendido e que a gente vai fazer o possível aqui para compreender melhor. Ele desenvolve a teoria sociológica chamada de materialismo histórico e dialético. O que isso quer dizer? Tem uma visão economicista da sociedade. Você não acha que muitas das nossas relações sociais são permeadas, são manipuladas por questões econômicas?
Muitas vezes você escolhe algo que você vai comprar somente pela marca. Muitas vezes você julga alguém pela roupa que ela usa, sendo de rico, entre aspas, sendo de pobre. Você vê com frequência as questões econômicas no nosso cotidiano social, nas nossas relações sociais. É isso que a teoria de Karl Marx vai nos mostrar, que nas nossas relações sociais, a questão econômica é o fio condutor. É ela que demarca muitas das nossas relações. Por isso é materialismo. Tudo aquilo que é material é produzido pelo ser humano para sua sobrevivência. Histórico, porque está presente desde o início da nossa história. Dialético, por causa da luta de classes. Ele vai desenvolver um estudo da sociedade humana, percebendo que as sociedades foram evoluindo do ponto de vista econômico ao longo da história. Essa evolução começou com o comunismo primitivo, quando tudo era propriedade de todo mundo. Isso se desenvolve e avança para a ideia de uma sociedade antiga. Na sociedade antiga havia a grande presença do escravismo, uma relação de classes, né? Do dono do escravo, do senhor de escravo com o escravizado. Avançamos para a Idade Média, no qual houve uma relação de servidão, o senhor feudal e o servo. Na sociedade moderna, nós temos agora, no entendimento de Karl Marx, a luta entre o capitalista e o proletariado, ou seja, o empregador e o empregado. Ele propunha uma mudança de tudo isso que envolveria a ideia de uma ditadura do proletariado, no qual os proletários, os empregados, tomariam a força de poder e dividiriam isso de forma igualitária, e avançaríamos para um comunismo evoluído. Vamos dissecar essa questão com mais profundidade. Aqui estou apenas fazendo uma introdução para vocês. Então, o motor da história da sociedade seria a luta entre as classes. Ele vai destacar também uma ideia de infraestrutura econômica que daria as bases para os entendimentos da superestrutura político-ideológica. A moral, a religião, o direito, o Estado. Tudo estaria aí sendo desenvolvido como resposta da infraestrutura econômica. Max Weber, esse é uma delicinha de estudar. Ele é contrário ao positivismo, então ele é contrário ao Auguste Comte. A teoria do Comte, o primeiro que vimos, é a teoria do positivismo. Por quê? O Max Weber entende que é importante observar a ação social de cada indivíduo para entender o todo. Ele faz um caminho de observação dos indivíduos para a sociedade como um todo. O contrário do próximo que vamos falar, o Durkheim, que olha para o todo, que olha para a sociedade completa e depois pensa em entender os indivíduos. Ele começa a desenvolver a sua teoria de motivações do indivíduo no agir social, entendendo, compreendendo que todas as nossas ações são aí pautadas por uma motivação que pode ser emocional, uma motivação que pode ser tradicional, uma motivação que pode ser racional. E vai fazer um estudo cultural das sociedades, vai perceber que sociedades têm diferenças e cada uma delas desenvolve a sua própria cultura. Cultura, um termo que a gente vai abordar com mais profundidade lá na antropologia. Ele tem como teoria geral o paradigma científico centrado na estrutura de valorações humanas numa dada cultura. Então, quais são os conjuntos de valores que os indivíduos vão construir em cada sociedade que ele vai estudar? O último clássico da sociologia tradicional é Émile Durkheim. Ele vai tentar aplicar o modelo positivista, o de ordem e progresso, do Auguste Comte, interpretando as ações dos indivíduos na sociedade como
fato social objetivo. O fato social, nós vamos elucidá-lo bastante, vocês vão perceber que a nossa vida é permeada de fatos sociais. Ele trata esse fato social como uma coisa, como um objeto. E esse fato social nada mais é do que um comportamento humano. Ele entende que esse fato social, esse comportamento, por vezes na sociedade é coercitivo. O que isso quer dizer? Muitas ações que nós exercemos como indivíduos, a gente faz porque existe uma pressão social para que façamos daquela forma. Pessoas que escolhem o curso de direito por ser uma profissão que a sociedade valoriza. Pessoas que escolhem ter um carro bonito porque as pessoas valorizam o carro bonito. Isso tudo vai ser explicado por Emily Durkheim como um fato social, como uma pressão que a sociedade, que o grupo exerce sobre os indivíduos para realizarmos essas ações. Isso tudo também nos dá a impressão de que a vontade é algo exterior, é uma vontade que vem de fora, não é uma vontade que vem de dentro. Ele vai entender também que os indivíduos se organizam na sociedade através de laços. Laços não afetivos, né? Mas laços de solidariedade. Solidariedade também não afetiva. Uma solidariedade porque é necessário que nós tenhamos uma convivência em conjunto. Essa solidariedade seria o modo de organização dos indivíduos na sociedade. Ele vai perceber também que ao longo da história existiu a solidariedade do tipo orgânica e a solidariedade do tipo mecânica. A mecânica é das populações, das sociedades mais tradicionais, que a gente age de forma automática, mecânica. Aqui, na solidariedade orgânica, já são as sociedades mais complexas, nas quais se entende cada um no seu papel e exerce o seu papel de forma racional. Falaremos mais disso também. No Brasil, como que isso chega? Um pouquinho mais tarde, no século XX, teremos a análise também da nossa estrutura social, da nossa história, dos nossos indivíduos. Um dos primeiros vai ser o autor Euclides da Cunha, que vocês já devem ter ouvido falar, porque ele estudou, ele descreveu o conflito de Canudos, né? Ele vai propor uma interpretação social, psicológica e moral desse conflito para entender a sociedade como um todo, dando uma dessas características como o primitivismo religioso, ou seja, muitas das relações dos brasileiros estão envolvidas com questões religiosas. A religião é muito forte no Brasil, segundo a visão de Euclides da Cunha. Nós teremos também o Manuel Bonfim, que faz uma interpretação histórica e sociológica sobre a formação da sociedade brasileira, da nacionalidade brasileira, com a ideia de um racismo científico. É muito interessante, a gente vai discutir sobre esse racismo científico. Além disso, nós teremos grandes autores como o Gilberto Freire, o Caio Prado Júnior e o Sérgio Buarque de Holanda. Serão três grandes estudiosos da história social do Brasil e que destacam marcos fundadores da pesquisa de fontes e interpretação dos movimentos sociais, humanos, econômicos e políticos, essencialmente da formação da nacionalidade brasileira. E aí eu vou perguntar para vocês, mais para frente, quais são o conjunto de características dos brasileiros? O que faz com que a gente seja brasileiro e não seja francês, por exemplo? Vamos discutir mais também sobre isso. A sociologia como disciplina no Brasil é implantada a partir da década de 30, inicialmente nos cursos preparatórios para o ensino superior, depois nas universidades. Surge, então, uma concepção propriamente brasileira de ciência social, a adaptação dessa ciência para o mundo brasileiro, com os
teóricos, né? Florestan Fernandes, Antônio Cândido de Mello e Souza, Dante Moreira Leite, Alberto Guerreiro, Otaviani, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Elfort, entre outros. Não vamos falar de todos, ok? Aqui apenas para destacar alguns nomes, mas vamos falar sobre os principais. O pensamento social no Brasil é um pensamento que se baseia no estudo das raças e sua integração à sociedade de classes. Já ouviram que o Brasil é miscigenado, que o Brasil é formado a partir da aliança entre negros, brancos e indígenas. Vamos entender melhor essa questão de raças, porque vocês também já ouviram. Raça é apenas uma, a raça humana. Certo? Mas no contexto sociológico, esse termo raça se adequa também às discussões de indígenas, brancos europeus, negros africanos. Vamos desenvolver mais sobre isso. Ok, pessoal? Como eu disse, esse é um vídeo introdutório para podermos já começar a pensar em termos sociológicos e eu indico para vocês que assistam o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Esse filme, Tempos Modernos, disponível no YouTube, vai mostrar para vocês a nova ordem social que se implantou a partir das revoluções burguesas. Vai mostrar quais são os problemas, quais são os desafios dessa sociedade que agora é urbana, capitalista, industrial. É isso que eu quero que vocês observem. Quais são os problemas, quais são os desafios dessa nova ordem social, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.